protagonistas! Como vocês estão? Bem-vindos a mais um podcast do Seja Protagonista. E hoje é um dia muito especial para mim. É um dia que a gente vai falar de um tema importantíssimo, um tema que queima no meu coração, que eu vejo o quanto é importante a gente dar voz para as pessoas falarem mais sobre isso. E por isso eu tô com uma pessoa muito especial, uma mulher que brilha aqui. E eu quero apresentá-la para vocês. Eu espero que vocês gostem. Eu tenho certeza que vocês vão ser edificados através desse podcast. Então eu quero apresentar com muita honra. A gente recebe hoje essa querida Luana. Seja bem-vinda, Lu. Obrigada. Eu agradeço muito essa oportunidade que vocês estão dando. O prazer também em conhecer você. E eu espero contribuir de alguma forma com vocês que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui e conhecer mais uma partezinha, né? Dessa família gigantesca que carrega Deus no coração e quer fazer a diferença na vida das pessoas. É isso aí. Mulher, saia dos bastidores e rompa o seu casulo. Se você quer ativar sua autoestima, se você quer alcançar o seu sonho, se você quer aprender a emagrecer com saúde, se você quer desbloquear o seu sucesso, se você quer tratar traumas e bloqueios, chegou o seu momento. Seja protagonista da sua história. Participe do workshop Seja Protagonista com especialistas dia 28 de junho. Siga nosso Instagram, seja.protagonista.academia. Aí. Lu, conta pra gente, quem é a Luana? Vamos lá. Eu tenho 25 anos, sou casada há 4 anos, tenho um filhinho de 2 anos e meio, mais ou menos. Sou neuropsicopedagoga clínica, é um nomão. Mas basicamente sou formada em pedagogia e tenho algumas pós, e uma delas é a neuropsicopedagogia, que me possibilita trabalhar nessa área, né, de avaliação e tratamento em quem tem TDAH, autismo, dislexia, desde criança até adultos. Que legal, Lu. E hoje você tem uma clínica que você atende. Como que foi pra você começar a clínica? Como que foi essa ideia? Como que Deus colocou isso no seu coração? Foi literalmente isso, foi Deus, né? A minha história, ela parte de um luto. É mesmo? Então, quando eu tinha 1 mês de casada, o meu sogro internou com Covid. E com 2 meses de casada, Deus o recolheu. E ele teve falência, né, múltipla dos órgãos por conta do Covid, Deus recolheu. E ali eu me vi assim, sem chão, né? A gente estava dentro da casa da minha sogra, não consegui deixar ela sozinha. E não contei isso nem no meu podcast, gente. Me sinto honrada de ouvir. Tô contando essa história pela primeira vez aqui. E assim, foi muito difícil pra gente se reerguer, né? É toda uma organização nesse início de casamento, né? E o nosso foi todo esse tumulto. E o luto do marido. Exato. Junto. E eu e minha sogra, a gente é que nem carne e unha, sabe? É mesmo. Então eu não ia conseguir deixar ela sozinha. Então a gente levou ela pro nosso apartamento. E a gente foi amadurecendo nisso, sabe? Nessa perca. E eu tinha saído do serviço para começar a pós-graduação. Só que eu não tinha mais coragem, não tinha mais força, sabe, de dar continuidade. Eu dava aula de música, eu continuei dando aula de música, e após eu fazia o curso, mas não tinha pretensão de nada, sabe? E aí foi quando eu conheci uma psicóloga que começou a me tratar do luto. A empresa que meu sogro tava, a empresa se abalou. Então eles pararam e falaram, não, imagina a família como é que tá, né? Então disponibilizaram uma psicóloga para cuidar da gente. E aí essa psicóloga começou a entender o que eu fazia. E ela deu a oportunidade de eu treinar a equipe dela. Foi quando eu comecei. Aí eu comecei a fazer camiseta, e aí eu dei um nome, e aí fui fazendo agenda. E até então o home learning era um IG do Instagram, que eu tinha feito na pandemia, pra dar dica pros pais de como ajudar as crianças em casa. Então era home learning, aprendendo em casa. E aí hoje é a clínica home learning. Meu Deus! Isso foi crescendo. E aí eu comecei atendendo em casa, nas casas das crianças. Então eu ia nas casas das crianças, fazia avaliação, intervenção nas casas, porque eu não tinha nenhum lugar. Depois eu comecei a atender no meu apartamento, porque depois eu separou, minha sogra saiu, né? E foi pra casinha dela, e eu comecei a atender no escritório do apartamento mesmo. Que legal. E aí depois meu filho nasceu, foi pro escritório. O escritório virou o quartinho do bebê. O quarto dele, então a gente hoje tá instalado em... É um coworking, na verdade, só que aí a gente tem a sala lá. Lu, que história!
parabéns, tá vendo, mulherada que tá assistindo aqui? É possível, né? E assim, a hora que eu ouço a sua história, eu só penso, ela foi protagonista do início ao fim, né? Primeiro sendo protagonista como uma mulher, uma esposa, uma cristã e uma nora, né? Uma nora como Ruth, me faz lembrar a história de Ruth, né? Eu até me emociono pensar nisso. Olhar para uma sogra fragilizada e falar, eu vou com você, eu não vou te abandonar. Né? E parece que quando você obedece, você faz aquilo que você precisa fazer, a sua área profissional, todas as áreas da sua vida, ela recebe a bênção do Senhor. Sim, né? E eu falo assim também, quando a gente tem prazer em ajudar, mesmo a gente não esperando nada em troca, a gente recebe, sabe? Porque hoje a minha sogra é uma rede de apoio assim gigantesca pra mim, né? Então, tanto ela quanto porque quando Deus recolheu meu sogro, a minha cunhadinha tinha 12 anos, né? Então, além de tudo, tinha minha cunhadinha. E hoje minha cunhadinha é minha ajudante na clínica. Então ela me ajuda lá, hoje ela tá com quase 17 anos. Ela tá ali me ajudando nas coisas. Minha sogra ajuda muito com meu filho. Então todo mundo participou desse crescimento, sabe? Então eu tô trazendo a família inteira dentro aí, né, da clínica. Parabéns. Pra você, o que é ser protagonista? Pra mim, o que é ser protagonista é quando você se abre pra Deus agir em você. Sabe? Hoje eu sei que eu estou à frente de uma clínica que tem pessoas que estão ali trabalhando comigo e que espelham em mim. Então eu sou a protagonista, mas eu só consigo ser uma certa protagonista se eu oro antes e falo, Deus, me usa. É verdade, é verdade. Que dicas você pode dar para uma mulher que fica às vezes com medo, ou não se sentindo capaz, ou às vezes está passando por um processo de luto e outras mágoas, outros traumas acabam impedindo ela de começar a ser protagonista da sua carreira? Que conselho você daria? Eu vou até me virar para eles, para falar, para elas no caso. Não se finja de forte. Porque muita gente numa hora difícil vai falar assim para você, seja forte. Me dava raiva quando eu ouvia isso, porque eu tinha perdido meu sogro, sabe? Tinha uma criança / pré-adolescente ali e as pessoas falavam assim, seja forte, você tem que ajudar eles, porque eles são família. E me irritava isso, porque eu não queria ser forte. Então chora, se permita, tenha os momentos de tristeza, só que lembra que eles não são para sempre. E aí nesse momento que você vai lembrar que eles não são para sempre, você vai ter força de recomeçar. Pensa que nesses momentos difíceis, eles são alavancas para te levar para cima e você conseguir. Só que você precisa dar o primeiro passo. Então se permita, chora, fique triste, só que não deixe isso transformar a mulher que você é em uma mulher triste, em uma mulher fraca, porque você não é. Mas se permita seus momentos de fraqueza para você chorar, para você ter força depois de você se reerguer. Acredito que é isso. Queria aplaudir. Não, mas quero chorar. Gente. Ai, queria aplaudir, que lindo. É por isso que eu falo que as pessoas elas têm que se conectar, né? Porque a dor de uma pode ser o motivo de levantar a outra. Então, parabéns pela sua história, parabéns por ser essa protagonista tão brilhante. Ai, obrigada. Que Deus continue te usando. Amém. E Amém. eu quero fazer uma pergunta. A neurodiversidade que você faz na sua clínica, o que é isso? Então vamos lá, quando a gente fala neurodiversidade, literalmente o que a palavra mesmo quer dizer, tá? Então é toda a diversidade neurológica. Então hoje a gente tem um padrão típico, né? Um cérebro típico, e a gente tem os atípicos. Então, e são vários, tá? Então a gente tem autismo, tem dislexia, tem TDAH, tem transtorno de ansiedade generalizada, aí tem vários, né? Tem vários. E aí hoje a minha especialidade é TDAH, autismo e dislexia. Sim. Tá? Então assim, eu sou terapeuta ABA, que é, né, a terapia mais indicada para o autismo. Hoje o meu público maior é o TDAH, tá? Porque eu tinha um público muito grande de crianças autistas na clínica e todas pagavam um convênio.
E o convênio é obrigado, né, a ressarcir esse tratamento. Então eu auxiliei as mães todo nesse processo, esperei elas conseguirem tudo pelo convênio. E aí hoje eu tenho um público adulto que é autista, que eu faço tratamento. Agora criança não mais. Porque se paga convênio, o convênio precisa cobrir. E Lu, uma pergunta, você se especializou em TDAH e qual foi o motivo disso? Porque hoje eu percebo que muita gente fala, às vezes até banalizou o termo, né? Às vezes a pessoa fala, é meu TDAH, mas essa pessoa nem é diagnosticada, ou se esconde atrás, ou até brinca, e pra mim é uma coisa muito séria, né? Porque as crianças, por exemplo, com TDAH, elas precisam de uma terapia complementar, e a criança que às vezes não tem condições de ir pra uma terapia, a gente vê o nível de dificuldade que aquele pai tem. Então, assim, por que você se especializou em TDAH? Por conta da demanda mesmo. Sim. Por conta da demanda. Então, por exemplo, o autismo, eu vi que a gente tem uma demanda do convênio que cobre. E aí eu vejo que o TDAH não. Entendeu? E eu sou muito chata pra fechar diagnóstico, Ju. Muito Uma chata. detalhista, né? Sou. Porque eu recebo muito diagnóstico errado. É mesmo? Muito. Que vem de outro profissional e, eu fui diagnosticada TDAH e não é. Sabe o que já aconteceu na clínica? Vou te dar um exemplo. Eu recebi uma criança com laudo de TOD. Sabe o que é TOD? Não. Transtorno opositório desafiador. Como é isso? O TOD é assim, a criança recebe um não e ela fica... Mas é um transtorno real. Então, quem tem é desesperador. É muito sério esse transtorno. Ele existe realmente. Só que tem muita criança sendo diagnosticada errada. Olha o que aconteceu. A avó chegou na clínica pra mim e falou assim, então, porque meu neto tem TDAH, tem o TOD e tal. Tá. Atendi a criança super tranquila. O TDAH, ok. Hiperativíssimo. Ele tranquilo de questão de respeitoso, o que eu falei. Eu falei não pra ele várias vezes e não esboçou nenhuma reação. Aí eu chamei a avó de novo. Falei, viu? Como é que foi esse diagnóstico de TOD? Me conta, né? Como é que foi? Ela, então, eu cheguei, falou o profissional. Eu não vou falar nem o profissional pra não banalizar, porque não são todos. Não são todos, não vou nem falar a profissão, porque não são todos. E falou assim, meu neto tá assim, 20 minutos, fechou. Aí eu falei assim, nossa, então ele tava muito agitado no dia, né? Ela falou, não, ele não tava. Poxa vida. E aí, não sei se tem tratamento para o TOD, ou às vezes dá até um medicamento que nem é o que realmente é necessário, que pode causar outras coisas, não é mesmo? Exato. Então a gente tem 2 pontos. A gente tem o ponto de que banalizou realmente. Então hoje o TDAH ele é uma justificativa para comportamentos inadequados, tanto de criança quanto de adulto. Tá? Então é uma justificativa, é uma fuga. Que triste isso. Tá? Porque existem pessoas que não querem realmente se esforçar, não querem dar seu melhor, não querem levantar cedo e batalhar. Verdade, Lu. Entendeu? Então, é o meu TDAH. Só que quem tem, Ju, não quer ter, tá? Porque é um transtorno real, de dificuldades reais. E a gente tem um outro ponto também, que são pessoas que são diagnosticadas por muitos anos com ansiedade. E não é ansiedade. Porque a ansiedade, ela é um dos comportamentos do TDAH. Então, se você trata a sua ansiedade, você não está tratando o restante. Nossa, verdade. Se você tá com TDAH, logo a sua ansiedade também vai ser tratada uma hora. E se é uma pessoa, por exemplo, com TDAH e tá tratando só ansiedade, acaba até prejudicando as outras frentes? Sim, piora. Lu, que sério isso. Piora. Então, assim, é recomendado, se a pessoa sente alguma dificuldade, que ela procure um profissional adequado e... Pelo que eu entendi, a sua profissão, né, a sua formação é a mais adequada para o teste? Existe a minha profissão e existe a neuropsicóloga também. Então as duas pode procurar, que é assim... A única diferença é que eu não aplico teste de QI. Certo. Então vê velocidade do quociente mesmo, então não aplico. Agora, o restante são os mesmos testes. Mas esse teste em específico, ele influencia no mais resultado? para deficiência intelectual. Ah, sim. Mas pro TDAH não muda. Não. E hoje, falando até de neurodiversidade, né? Tem diferença entre homem e mulher? Tem. Tem? Me explica. Vou começar com o TDAH, que é o nosso foco.
O TDAH no homem, ele é mais o impulsivo. Tanto que, normalmente, o TDAH, ele fecha mais em meninos. Por quê? Porque o menino é agitado. Então, logo o professor já fala, já chama a mãe pra conversar, a escola já chama, entendeu? A mãe já percebe que tem alguma coisa errada, a criança não consegue parar pra sentar pra assistir. Tá o tempo inteiro pulando e rodando, enfim. E é muito impulsivo, fala sem pensar. Agora, a menina, ela é quietinha. Nossa, muito Ah, é diferente. quietinha. Não é quietinha, ela tá voada. Ela não tá prestando atenção em nada que tá acontecendo. E assim, a sensação pra quem tem é uma nuvem na cabeça, o que o... Tenho vários relatos, menina. Tenho vários relatos. Eu tenho desde o relato que eu recebi essa semana. Sabe aquele meme daquele macaquinho batendo? batendo o prato Girando dentro assim. da cabeça da pessoa. É. Meu Deus. Eu recebi um relato assim, de um homem, inclusive. Lu, minha cabeça, ela não fica em silêncio. Eu escuto um barulho 24 horas por dia. Ai, que cansativo, né? Exatamente. E eu recebo também relatos assim, de fumaça, como se tivesse uma neblina, sabe? Não conseguisse ir pra frente, enfim. Claro que a incidência é maior em meninos com hiperatividade, impulsividade e meninas desatenção, mas acontece o contrário também. Já tive pacientes meninas com hiperatividade, já tive pacientes meninos com desatenção. Adultos, tá? Adultos, homens com desatenção. Qual é a diferença em adultos, que eu acredito que seja o nosso público aqui que tá assistindo a gente? A mulher, ela sempre foi ensinada a cuidar da casa, ter tudo organizado. Ela tem que ser responsável pela compra, ela tem que ser responsável pra... será que o arroz acabou? Será que o feijão acabou? A gestão. Exatamente. E qual que é a maior dificuldade do TDAH? A gestão. Ah, é? Então, gestão de tempo. Então, organização. Sabe noção espacial? De, não tá cabendo aqui, deixa eu tirar e colocar aqui? Não tem. Então, você abre o guarda-roupa, cai tudo que tá dentro do guarda-roupa. É muito, mas muito comum. Só que aí a mulher... Isso nas mulheres, você diz. Não, nos homens também, mas o que acontece nas mulheres? A culpa, né? O homem é relaxadão mesmo, tranquilo. Agora a mulher não, ela tem que ser no dólar. Porque eu não sou perfeita. Ela tem que cuidar. Então aí o emocional abala muito. Tanto que quando a gente fecha o diagnóstico de um homem com TDAH, eu falo, não estou colocando 100%, tem casos e casos, tá? Mas a maioria deles acha engraçado, acha muito engraçado. Agora tá explicado, então. E aí chama a mãe, conta pros amigos. E quando é a mulher? Quando é a mulher, meu Se Deus. abate. Exato, Deus. se abate. Então a gente tem que ter muito cuidado, uma cautela assim, absurda. E no autismo também é assim. O que acontece com o adulto, Jô? Eles desenvolvem ferramentas, né? Pra burlar, pra conseguir sobreviver mesmo. Então, quando a gente vai fazer a avaliação, o que a gente recebe? É meu jeito. Não, mas eu sou assim mesmo. Tudo bem, você é assim, você é autista. Não tem nada de errado com isso. Qual a importância do diagnóstico? Abertura de portas. Eu sempre falo isso. O diagnóstico, ele é abertura de portas. Não é muleta. Não é para justificar o que você faz de errado e você não mudar. O fechamento do diagnóstico é para você ter a oportunidade de se entender e com isso conseguir mudar e melhorar, porque nós estamos aqui para uma constante evolução. Então, quem eu fui ontem, hoje eu tenho que ser melhor. Em todos os aspectos, Ju. É como mãe, é como esposa, é como profissional, é diante de Deus. Sim. A gente precisa melhorar. Todo ser humano, com TDAH ou sem, com autista ou Exato. sem. Mas Só talvez que- o com TDAH ou com autismo, talvez precise de um apoio, um auxílio. Existe o medicamento, o acompanhamento com psicólogo, terapia. Qual é o caminho quando você tem o diagnóstico? Depende do diagnóstico, tá? Depende do diagnóstico. Por quê? Vou te dar um exemplo. Eu tive um paciente que hoje ele já tá de alta, mas quando a gente fechou o diagnóstico dele, ele tinha uma questão com tecido. Com tecido e com tênis. Eu não conseguia andar de chinelo e ele não conseguia usar
outros tipos de tecidos. Tinha só um tecido que ele conseguia usar. Aí isso eu tive que encaminhar para TO. Entendeu? Agora, vamos supor, eu já tive pacientes que carregava, eu faço a seguinte analogia. Eles chegam para mim para receber um diagnóstico com uma bagagem. Teve coisas que foram eles mesmos que colocaram, teve coisas que colocaram neles. Na cabeça deles. Então eles chegam com uma mochila enorme, cheia de coisas. E aí, dependendo da situação, não consigo eu colocar mais coisas sem tirar nada. Entende? Então já teve pacientes que a gente fechou o diagnóstico. Eu sentei com eles, eu conversei, a gente encaminhou para o psicólogo. Fez um tempo, tirou as coisas que estavam atrapalhando, aí voltou comigo para eu fazer a intervenção. Mas a maioria deles, eu mesmo fecho o diagnóstico e eu mesmo faço tratamento. Eu sou terapeuta cognitiva comportamental, que é a famosa TCC. Exato. Então eu atuo e sou extremamente prática nível D. Na época de troca de presidente, né, que tava aquela briga e tal, eu sou de tal, eu sou de tal. Eu tive um paciente autista com hiperfoco nisso, minha filha. E eles perdem dias, horas, né? Nem dormem, só olhando coisas sobre aquilo, sim, né? E eu entro muito em contato com a família, eu trabalho em conjunto com a família. Aí a esposa dele mandou assim, Lu, pelo amor de Deus, me ajuda, porque os almoços de família tá insuportável. Ele começa a falar disso, é meia hora, 40 minutos, ele não percebe, porque ele tem dificuldade de entender a expressão, né? Qual foi a minha terapia? Não teve nada, uau, que eu fiz. Cronômetro. Então eu falei pra ele, fulano, como você falou o nome, você vai Marcar no relógio. Deu 5 minutos, você vai parar. Você não vai nem concluir, você vai parar. E aí, um elastiquinho no braço, você vai trocar o elastiquinho. Já falou disso uma vez. É porque precisa de uma coisa prática, né, Lu? Então, eu sou extremamente prática. Com TDAH, mesma coisa. Ô, Lu, você tá falando sobre isso, me veio aqui na cabeça, né? Quem tá nos assistindo, quais são os sintomas, tanto na própria pessoa que tá ouvindo, ou talvez se ela é mãe ou pai que está nos ouvindo, que ela vê no filho que deve acender um alerta para ela procurar um profissional? Vamos lá. Quando a gente fala criança hiperativa, precisa apresentar prejuízo, porque a gente tem criança agitada, eu recebo muito, e eu falo, não é porque vai começar a fazer avaliação comigo que vai ter um laudo, porque eu fecho muita avaliação que não dá nada. Sim. Não deu nada, acabou. É realmente, às vezes, o temperamento da criança. Exato. Né? Então, assim, a criança tem muita dificuldade de foco. Você vai ver ela brincando, ela não fica brincando com o mesmo brinquedo, ela tá trocando de brinquedo o tempo inteiro, não tem paciência pra brincar com um brinquedo só. Só que aí, o que acontece? Isso começa a trazer prejuízo pra ela. Certo. Então, na escola, por exemplo, ela não consegue brincar com os amigos de tão agitada que ela tá. Ela não tem paciência de escutar uma história. Ela fica interrompendo aquilo. Isso distancia os amigos. Certo. Prejuízo. Entende? Então, se apresenta um prejuízo, é importante procurar um profissional. Na questão da hiperatividade, impulsividade. Então, por exemplo, você percebe que fala umas coisas que já não era mais pra estar falando. Já tem ali 7, 8 anos soltando umas coisas assim que não... Sem pensar. Fala, filho, não pode falar isso. E quando a criança é menor, né, 3, 4 anos, às vezes solta alguma coisa, mas é porque eles não têm maturidade suficiente. Agora, 7, 8 anos já pode, né, ter esse controle. De que tem algo que precisa de ajuda. Exato. Né? Outra coisa, você pega e fala assim, fulano, vai lá no quarto pra mim, pega a escova roxa e a blusa cinza. Chegou no quarto e fala, o que era mesmo? Falta de atenção, assim. Exato. Outra coisa, tá fazendo atividade, aí um barulho, aí distraiu, voltou, continua fazendo a mesma coisa? Ótimo, ok. Agora tem criança que não tá nem de barulho. Ela mesma, ela está no mundo da lua. Ô Lu, e os adultos? Tem algum sinal que os adultos... Porque eu percebo que às vezes o adulto tem sinais de TDAH e acha que é o jeito dele, vai ali sofrendo, né? Às vezes vivendo uma vida desorganizada, às vezes tendo dificuldade de relacionamento, ou tendo dificuldades no casamento, ou na criação dos filhos, porque
não foi atrás de um profissional, né? Nos adultos, tem algum comportamento que você recomendaria a procura de um profissional? Vários. A desorganização é uma delas, tá? Desorganização é uma delas. Atraso. Tudo se atrasa. Tem nada que chega no horário. Já até é tido já. Ai, fala tal horário pro fulano, porque se todo falar, entendeu? Impulsividade financeira, impulsividade na fala. E assim, é muito forte isso, tá? Quando é o tipo hiperativo impulsivo, isso é muito forte. Na criação dos filhos e no relacionamento, você pensa, o que isso gera de transtorno? Eu percebo às vezes, Lu, que tem pessoas que têm um comportamento de não conseguir, às vezes, ouvir o que o outro tá falando. Já tem uma necessidade, assim, de interromper e de falar sobre si, né? Eu não sei se isso também é uma característica. É a impulsividade. Então tem muito... É uma das perguntas até de testes, assim, que a gente responde, né, nas triagens e tudo mais. Porque não tem paciência mesmo. Fila, por exemplo, trânsito. Então qualquer coisa que acontece, pá, já buzina, já quer resolver, já não tem paciência para esperar. Eu tenho muitos relatos de pessoas, inclusive, que quase perdem emprego por conta disso, você imagina? Nossa, Lu, ainda bem você ter falado sobre isso, porque você tem cases de sucesso na sua clínica, né? Eu gostaria que você compartilhasse com a gente, depois de um diagnóstico, e quais foram as atitudes e o que foi que deu certo? Então, eu tenho vários, inclusive tem um podcast também, e aí no podcast tem pacientes que vão lá pra conversar, né, contar a história, e eu tenho, inclusive, pessoas assim que estavam mapeadas para ser mandadas embora, e aí chegou pra mim, a gente fez a avaliação, eu entrei em contato com o gestor, eu expliquei pro gestor como lidar com aquela pessoa, e aquela pessoa, então, recuperou esse serviço. Isso acontece com uma frequência absurda, tá? Absurda. Que legal! Aconteceu semana passada mesmo, uma menina ia ser mandada embora. E aí eu tava avaliando a empresa toda, né? Os funcionários da empresa. E eu falei, pera, me dá uns dias, eu já vou tratá-la como se ela já tivesse com o diagnóstico fechado, já pra você entender pra onde a gente tá indo. E aí eu fiz uma intervenção com ela muito rápida, e ela deu um resultado absurdo, porque eu intervi usando estratégias para o TDAH. Eu ia te perguntar, quais são as estratégias que você usa? Então, por exemplo, nesse caso, porque varia muito, tá, Ju? Varia muito. Eu preciso realmente entender como o cérebro daquela pessoa funciona. Porque mesmo que existe um padrão de comportamento, existe, só que eles são manifestos de forma diferente. Entendeu? Então, se você tem desatenção, você vai ser desatenta de uma forma diferente do que outra que é desatenta também. Você entendeu? No caso dessa menina em específico, eu precisava dar comandos mais diretos, entendeu? Então, ao invés de... Vou dar um exemplo também muito real, que aconteceu essa semana na clínica. A mãe chegou pra mim e falou assim, eu falei pra fulana que era pra ela tampar o sal e guardar, tampar a manteiga e não guardar. Porque tava friozinho, não ia derreter. Então ela chegou e falou, fulana, tampa o sal e guarda, tampa a manteiga, mas não guarda não porque tá frio. A volta. Quem tem TDAH tipo desatento, ele parou no sal. Entendeu? Qual é a forma correta de falar nesse momento? Viu? Tampa tudo, mas só guarda o sal. Há um modo de dar o direcionamento. Exatamente. Então eu trabalho muito isso com os pais, com os gestores. E aí nesse caso, a menina, o serviço que ela precisava fazer, os gestores davam direto o ponto final. Então vou dar um exemplo assim, entrega o relatório X. Só que para ela chegar no relatório X, ela tinha que fazer item A, B, C e D. Nisso ela se perdia, ela entregava o relatório X sem o item C, por exemplo. E aí ela era massacrada por conta disso. Meu Deus, presta atenção. Aí o que eu fiz? Eu sentei com os gestores, a gente alinhou tudo que ela precisava fazer. E todos os passos que ela tinha que seguir. E a gente criou uma planilha dela da check. Então, para ela chegar no relatório X, ela tinha que fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 itens. Então fez isso, check, fez isso, check, fez isso, check. Tão simples, né, parece? Só isso. Tão simples que às vezes todo mundo que tá em volta, né, não sabe lidar
E aí é onde vai ficando pior a situação. E olha que case maravilhoso esse. Ela estava abaixo de uma outra pessoa, que essa pessoa foi mandada embora. Eles estavam contratando uma agência para contratar outra pessoa para ficar acima dela. Ela teve uma melhora tão grande que ela assumiu. Meu Deus, Lu! Que história linda! Legal, né? Parabéns, porque você está contribuindo não só para um paciente, você contribui para uma família, para uma empresa, né? Para a renda familiar de alguém. Sim. Isso realmente Fora que daí tem outras pessoas que veem, nossa, fulana melhorou. Fulano, o que você fez? Verdade, ainda Entendeu? influencia outras Exato, pessoas. eu tenho muitos. Hoje a gente investe sim em marketing, em Instagram e tal, mas hoje a minha maior demanda, meu maior marketing é boca a boca. Que legal. Parabéns Boca a por boca. isso, Lu. E entra na minha próxima pergunta, né? Como lidar melhor com os neurodivergentes? Estudando sobre. E existe muita coisa na internet hoje, só tomar cuidado. Sim. Né? Eu sou de uma abordagem de falar fácil. Sim, de uma maneira que dê pra entender. Exatamente, porque meu público não são profissionais que já entendem, são pessoas que querem saber sobre. Né? Verdade. Então eu gosto de falar fácil para as pessoas. Procurem entender. Tem muita gente, até dentro do meio cristão, sabe, Ju, que a gente está falando sobre, acredito que as pessoas que estejam nos assistindo também são desse meio, de eu já presenciar dentro de templos, sabe, a criança tendo crise e outras pessoas falando, ai, esse espírito, ai, isso, né? gente, não faz isso, estuda sobre. Verdade. Estuda A falta de sobre. informação nos deixa num lugar até de preconceito. Exato, exato. Que legal você ter falado isso, porque eu percebo muita dificuldade de algumas pessoas de aceitar, né? E aceitar, às vezes, o próprio diagnóstico ou o comportamento de alguém que está demonstrando ali Sim. no meio, né? Sim. E assim, eu vou aproveitar para falar mais uma vez, gente, o Instagram dela vai ficar aqui na descrição desse vídeo, desse podcast. Siga, se inspire, estude, busque informações, porque você pode estar ajudando alguém da sua família, do seu meio, ou até da sua casa, não é mesmo? Sim. Ou até você mesma. Porque faz a diferença, sabe? Faz a diferença. E eu sempre falo, não é o fim do mundo, pelo contrário, é o início dele. Legal. Eu tenho um paciente que ele fez uma tatuagem de um menininho segurando uma bolsa com o símbolo do autismo e vários balões. Porque ele falou assim, Lu, é assim que eu me sinto. Ai, que lindo. Eu me sinto voando. Eu já tive outro paciente que virou pra mim chorando, Ju, e falou assim, eu não sou louco, então? Oh, meu Deus. Eu fico emocionada com isso. Porque era lidado como louco. Porque, Lu, às vezes, isso acontece até com quem não tem o diagnóstico, né? As pessoas perdem a sua identidade. Elas esquecem quem elas são de verdade, de tanto elas ouvirem rótulos que não pertencem a ela. E os autistas? Os autistas, eles entram muito nisso, Ju. Eu já tive uma paciente que ela relatou assim pra mim, eu não sabia ser normal, Lu. Então eu olhava minhas irmãs e eu imitava elas. Oh, meu Deus. Você imagina? Você viver isso? Ela descobriu o autismo, ela tinha o quê? 35 anos. Nossa, a vida toda, às vezes, E sendo mãe alguém que não era. mãe de 2 filhos, se culpando por não conseguir abraçar o filho. Porque tem uma questão de toque absurda, alguns. E ela falava, Lu, eu brinco com meu filho, mas não peça pra eu abraçar ele. E eu choro todos os dias por conta disso. Só que o menino era cheiroso, era arrumadinho, o quarto arrumadinho. Não falta amor, né? Ela demonstrava de forma diferente. E eu comecei a passar pra ela que tá tudo bem. Sim. Mas por quê? Padrão, rótulo, é o tempo inteiro. O diagnóstico liberta mesmo. Liberta. Ô, Lu, e muita gente confunde o TDAH com outras condições, né? O que significa cada sigla, né? E por que tem tanta confusão? Vamos lá, TDAH. Então, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Antes existia o TDA e TDAH, eram separados. Hoje não. Hoje juntaram o novo não, né? Que é o CID-11, não tá tão novo assim. Mas é o TDAH inteiro, né? Todinho juntos. Aí tem 3 tipos. Tem o tipo desatento, então ele é o TDAH tipo desatento, só. Temos o TDAH tipo hiperativo impulsivo.
Entendeu? Então tá ali subindo as paredes. Só que se você perguntar o que tá conversando, sabe de tudo, tá? Então não é desatento, é o hiperativo impulsivo. Entendeu? E nós temos o tipo combinado, que tá acelerado. E no adulto são múltiplos pensamentos, Ju. Tá aqui conversando, só que a cabeça tá em qualquer lugar, menos aqui. Ou então aquela pessoa, eu vou até imitar, dá licença, gente. Tá conversando aqui, tá assim, ó. Ai, sei. Pulando, sabe? Você tá do lado da pessoa, fica pulando assim. Ou aqui, ó. Não está aqui, né? Tá, o corpo precisa sair. Tá bom, vamos lá. Mas em que momento ela é confundido com outras condições? Então, e aí, em que ponto que é confundido, tá? Vamos supor, um dos sintomas do TDAH, a pessoa ansiosa. Por quê? Ela quer resolver tudo ao mesmo tempo. É impulsiva, hiperativa, ela quer resolver tudo. É tido como ansiedade. É uma ansiedade, só que não é sozinha. Ela é uma consequência desse transtorno. Se trata só aqui, não vai adiantar nada, porque aqui vai continuar mandando estímulo. Você vai ficar a vida inteira tratando ansiedade e tendo os outros transtornos. Tá? Então, sim, é muito, muito, muito confundido por conta disso. Eu tenho relatos, assim, muitos casos na clínica. Muito legal saber mais disso, aprender mais sobre isso, né? E você tem algum conselho que você daria para as pessoas que estão com algum sintoma, né? Que gostariam de fazer esse teste? Existe teste para isso? Existe testes padronizados. Então, vou dar um exemplo da minha avaliação. Eu tenho o lado qualitativo, que é a minha análise como profissional, e o quantitativo. Então tem que bater, os gráficos tem que bater. Só que aí, que conselho que eu dou pra vocês, gente, tá assistindo? Cuidado com os extremos, tá? Então a gente tem desde o extremo de que, é meu jeito, eu sou assim, Deus me criou assim, as pessoas que lutem pra me aguentar. Porque, gente, tem o egoísmo também. Tá? Tem o egoísmo também. Tá vendo que tá prejudicando? Tá vendo que ao redor não tá legal? Poxa, é sua família que tá sofrendo com o seu jeito. Então vamos tomar cuidado com isso. Tá? E quando diagnostica mais rápido, né, precocemente, é melhor. Melhor. Quando criança, melhor. Agora, mas se não deu quando criança, vamos de adulto mesmo, certo. Não tem problema. Então cuidado com os extremos. E com os extremos de que acha que é tudo, tá? Porque às vezes, Ju, quem não dorme certo vai ficar estressado, vai ficar impulsivo. Aí vai falar que é TDAH. Exato. Quem não tem uma rotina, quem não tem uma alimentação adequada, não faz exercício físico, é lógico, vai esquecer de tudo mesmo. Sim. Sabe o que eu faço? Nível de vitamina B12. Às vezes tá lá embaixo, esquecidíssimo, memória caindo lá pro... é meu TDAH. A vitamina B12 tá lá embaixo. Vitamina D, a falta de vitamina D causa sintomas depressivos. Eu já tive paciente tomando faixa preta e era falta de vitamina D. Tá? Que grave. Então, tomar cuidado, faça o check-up certinho. Eu sempre peço, quando vai fazer avaliação comigo, eu peço o exame. Então, eu não posso solicitar os exames, né? Mas a gente encaminha para um clínico e tal e pede esses exames para fazer, para a gente analisar o todo. Legal. E os sintomas precisam estar presentes desde criança. A gente não desenvolve o TDAH, tá? A gente nasce com o TDAH. Então, quem tem TDAH nasceu com ele. Se desde criança precisa estar presente de uma forma ou outra. Tá? Já temos casos de quando criança é desatento, quando adulto é hiperativo. Entende? Mas já tá tinha algum sinal. Tá ali. Legal. Muito bom saber disso. Foi uma aula assim que eu queria ficar aqui ainda mais umas 3 horas aprendendo com você. Mas eu preciso te perguntar, porque quando eu vejo você explicando com tanto amor, contando esses cases de sucesso, que eu vejo que você colocou paixão naquilo, me dá muita vontade de querer saber isso. Lu, como foi seu encontro com Jesus? Eu nasci em um lar onde meus pais já serviam a Deus, os pais dos meus pais já serviam a Deus quando eles nasceram. Que legal. Então já desde berço, hoje nós temos a oportunidade de, na nossa igreja, a gente cuidar dos jovens do nosso bairro. Que lindo. Então a gente desenvolve um trabalho ali com eles, com a ajuda de Deus, assim, em primeiro lugar. Mas eu falo, quando as pessoas me perguntam sobre o meu encontro com Jesus, eu falo, eu me encontro com ele todos os dias. Amém. Eu encontro com ele todos os dias. Porque foi um aprendizado, eu devo isso aos meus pais, que eles realmente me explicaram sobre o amor de Deus no ato,
Eu falo que se eu for metade do que meus pais foram pra mim com meu filho, eu já tô muito feliz. Que lindo. E isso influenciou na sua carreira. Muito. E pra você ser protagonista, né? Isso com certeza teve influência Sim. no protagonismo da sua vida. Sim. Lu, tem alguma mensagem que você gostaria de deixar pra quem tá nos assistindo? Não tenha medo, tá? Não tenha medo de começar seu negócio, mesmo que você tá suspeitando agora que você tem TDAH, comece assim mesmo, depois a gente dá jeito no TDAH, me chama pra conversar. Não tenha medo de aprender, não tenha medo de buscar informação, não tenha medo de se entregar, não tenha medo de ser quem você é, sabe? E se você tiver alguma dúvida sobre TDAH, me chama, vamos conversar. Eu amo bater papo sobre isso. Quem tá aqui sabe. Eu amo conversar sobre isso. Me chama no Instagram, me chama no WhatsApp. Eu vou mandar vários áudios de aviso, mas a gente vai conversar bastante sobre isso. Que lindo. Lu, como que eles podem te encontrar seu trabalho? Vamos lá. No meu Instagram tem tudo lá já, tá? Mas no meu Instagram eu tô como Luana Siveri. Só, rapidinho vocês me acham lá. Aí lá tem meu link pro WhatsApp e também tem o link do nosso podcast, que é o Neuricoff. Eu trago vários profissionais falando sobre esse assunto também. E esses cases que eu falei, já tem 2 lá que eu consegui levar pra contar comigo essa história e eles contando sobre a superação deles. Que lindo. Lu, muito obrigada. Eu que agradeço. Que tempo precioso. Eu tenho certeza que vai edificar muita gente. Amém. E quem tá nos assistindo, que se identificou, quer fazer seus testes com uma profissional renomada, que tem cases de sucesso, você encontrou. E Lu, pra mim é um presente te conhecer. Eu agradeço a Deus pelas conexões que Ele tem colocado na minha vida. E você com certeza é muito bem-vinda nesse podcast. Espero que você volte pra contar ainda mais Amém. cases aqui, porque é maravilhoso poder ver e ouvir uma mulher protagonista da sua própria história, que sabe quem é, né? Desde criança, sabe que é uma filha amada de Deus, e isso vai colocando você nos caminhos certos. Foi um prazer, uma honra te receber. Obrigada. Simples presente para te agradecer Obrigada. por estar aqui com a gente hoje. Foi maravilhoso aprender com você. Obrigada. E eu vejo o brilho de Jesus em você. Que você Amém. continue fazendo a diferença no mundo. Amém. E levando conhecimento e cura para muitas famílias. Amém. Foi um prazer ter Obrigada. você aqui. Lindo, obrigada. Seja sempre bem-vinda. Muito obrigada para você que assistiu até aqui esse episódio maravilhoso. Temas como esse, muito mais, como cura da alma, autoestima, espiritualidade, a gente vai falar no nosso evento Seja Protagonista, que vai acontecer no dia 28 de junho aqui em Sumaré. E por isso eu peço que você nos siga nas redes sociais. Nós estamos no Instagram como seja.protagonista.academia. Não fique de fora desse evento, que eu tenho certeza que vai fazer de você a protagonista da sua história. Até o próximo episódio.